Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol do domingão, dia 27 de julho. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, domingão, grade interessante, campeonato brasileiro e claro que eu separei o melhor pra vocês. Então, se puder, deixa aquele like, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo pra fortalecer o nosso trabalho. Se você chegou aqui pela primeira vez ou caiu de paraquedas, se gostar do canal e do conteúdo, depois se inscreve. Lembrando, 200 ou mais comentários, vídeo de amanhã. Além das análises, eu também deixo o melhor palpite do dia e um palpitão pra vocês. Tá combinado? Bora! E vamos lá, começando às 8h35 da matina do domingão, lá na China, jogo do Zhejiang contra o Hunter Towns. Time, aqui jogo pra gols, tá? Time da casa, ó, pancadaria de gols, ambas marcam muito forte. O Hunter Towns jogando fora também uma equipe extremamente over goals. E no histórico, 3x1, 2x1, 2x1, 2x1. Aqui jogo pra pelo menos 2 gols e dá pra imaginar para ambas as equipes marcarem. Primeiro tempo em alta intensidade, um gol já no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, 11h30 da manhã lá na Suécia, jogo do Midtjylland contra o Sirius. Midtjylland, líder da competição, fazendo uma baita campanha até o momento. 17 jogos, ganhou 12, empatou 4, só perdeu uma partida. Vai enfrentar o Sirius, ó, que vem na 13ª colocação. Dos 5 últimos jogos, o Sirius só ganhou uma partida. E o Midtjylland ainda joga em casa. Time, aqui, vitória ou empate, Midtjylland empate anula. Fechou? 13 horas lá na Dinamarca, jogo do Nordland contra o Brøndby. Mais uma partida aqui que eu separei que pode ser interessante para gols, tá? O Nordland extremamente over gols. 2x1, 2x0, 2x2, 3x2, 5x2 das 5 últimas partidas que jogou em casa. O Brøndby como visitante também muito forte aqui em mercado de gols e o ambas marcam batendo em praticamente todas as partidas. No histórico, 2x2, 4x1, 1x1, 3x1, 2x1. Time, aqui jogo para pelo menos 2 gols e um possível ambas marcam. Fechou? E vamos lá, às 13 horas, final da Euro Feminina. Jogo entre Inglaterra e Espanha. Rapidamente, a Inglaterra é a atual campeã da Euro e a Espanha, em minha humilde opinião, é a seleção feminina que mais joga bola. Então, batendo o olho aqui por tudo que eu assisti até a final, a Espanha chega como favorita para ser campeã. Tá legal? Espanha para ser campeã, Espanha para levantar a taça. Semifinal, quartas de final, oitavas de final, a gente pensou e falou bastante sobre jogos com mais de 2 gols. Mas aqui a gente tem uma final. E a final, geralmente é mais estudado o jogo, né? Nenhuma seleção vai se expor demais. E quando a gente puxa o histórico do confronto, dentro e fora de casa, não temos jogos com tantos gols. 2x1, 1x0, 1x0, 1x1, 0x0. Então, pré-live, vejo aqui uma final para menos de 4 gols. Tá beleza? Agora, ao vivo, a Inglaterra ou a Espanha abrem o placar, por exemplo, no primeiro tempo, a seleção que sofreu o gol vai abrir. E aí de duas uma. Quando abre, vai pra cima, ou empata, ou leva o segundo gol de contra-ataque. Mas isso é ao vivo, tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Inglaterra e Espanha. Jogo para 2 gols, 85%. A probabilidade é alta, porque as duas seleções fizeram e fazem jogos com muitos gols. Mas aqui é uma final. E a gente viu que no histórico não temos jogos com tantos gols. Toma um pouco de cuidado aqui, tá? Escanteios. Inglaterra 5.8, Espanha 7.7. As duas seleções aí com boas médias de escanteio. Time, uma dica. Final do segundo tempo. Vamos pensar num cenário. A Espanha ganhando por 1x0 ou a Inglaterra ganhando por 1x0. O que vai acontecer com a seleção que está perdendo apenas por 1 gol de diferença? Ela vai com tudo para cima da outra. Perdido por 1, perdido por 1000, até porque é uma final. E aí,
podem sair gols e também escanteios se a gente tiver com esse cenário. Agora, o jogo tá 3-0 para a Espanha, por exemplo, não tem nada para fazer, tá beleza? Cartões, vamos lá. Inglaterra 1.1 de média, média baixa, e a Espanha 1. As duas seleções têm baixas médias de cartão, mas aqui é uma final. Final, o bicho pega. Um cartão pelo menos para cada seleção. Vamos lá, às 13h30 na Bélgica, primeira rodada, jogo do Clube Brugge contra o Genk. Time, se a gente puxar o histórico do confronto, o Clube Brugge em casa geralmente se dá melhor. 1-0, 2-1, 2-0, 4-0, 1-1. E o Clube Brugge na Bélgica é uma equipe com muita força, tá legal? Primeira rodada, vamos com calma, mas aqui eu acho que o Clube Brugge não perde. Clube Brugge, empate anula. Fechou? 16 horas, Campeonato Brasileiro na área, o cabuloso Cruzeiro jogando contra o Ceará. Tabela de classificação, o Cruzeiro é líder do campeonato e vai jogar contra o Ceará, que vem na 13ª colocação. Cruzeirão jogando em casa. Time, aqui pelo momento do Cruzeiro não tem o que inventar. Vitória do Cruzeiro, Cruzeiro para vencer um dos tempos, uma das partes. É isso. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Cruzeiro e Ceará. Jogo para 2 gols, 55%, não é uma probabilidade tão alta. Jogo para menos de 4 gols, 80%. Talvez aqui, para quem gosta de gols, como o Cruzeiro ficou no 0-0 contra o Corinthians e o Cruzeiro vem numa baita fase, eu acho difícil o Cruzeiro novamente não marcar, não balançar as redes. Então aqui, over meio gol Cruzeiro, eu gosto. Pelo menos um gol do Cruzeiro no jogo. Escanteios, vamos lá. Cruzeiro 7.7, média muito bacana jogando em casa. O Ceará fora 4.1. Vamos lá. Cruzeiro vai jogar em casa. Deve ter mais posse e deve iniciar com mais pressão. Se não sai o gol, sai o escanteio. Race 3 cantos a favor do Cruzeiro. O Cruzeiro fazendo 3 escanteios primeiro que a equipe do Ceará. Final do primeiro tempo. Esse jogo 0-0. E o Cruzeiro na pressão, ou vai que o Cruzeiro tá perdendo, a chance de sair um escanteio aqui é muito alta, tá beleza? Cartões, Cruzeiro 2.4, Ceará 2.7, o Klaus com 3.4. O Klaus tem uma média baixa, mas as duas equipes, ó, boas médias de cartão. Talvez aqui um cartãozinho pelo menos para cada equipe. Ainda falando sobre Cruzeiro e Ceará, vamos lá. Para mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado do Cruzeiro, não tem o que inventar. Caio Jorge, jogando fino da bola. Aliás, não tá merecendo uma vaguinha na seleção? Eu acho que sim. E também o Matheus Pereira. Pelo lado do Ceará, para finalização, chute a gol, o Pedro Raul. Marcão, me passa as finalizações do Cruzeiro no primeiro tempo. Era isso que você queria? Tá na mão, vamos lá. Média do Cabuloso para finalização no primeiro tempo. Média de 8 finalizações. Eu separei aqui, ó, Cruzeiro, Campeonato Brasileiro jogando em casa. 4 contra o Mirassol, foi baixo. Aí depois 10, 7, 4 contra o Flamengo, foi baixo. Mas o Flamengo tem um baita time. Aliás, depois eu falo do Flamengo, mas o que os caras estão contratando? O Flamengo vai virar uma seleção mundial. Que é isso, meu irmão? Vamos lá, voltando aqui. Atlético Mineiro, o Cabuloso finalizou 15 só no primeiro tempo, 10 contra o Palmeiras, 12 contra o Grêmio e 9 contra o Juventude. Cruzeiro jogando muita bola e finalizando bastante no primeiro tempo. Então aqui contra o Ceará, 5, 6 finalizações para o Cruzeiro no primeiro tempo, eu acho que tem grandes chances de acontecer. Antes de fechar, vamos falar um pouquinho dos desarmes. Pelo lado do Cabuloso do Cruzeiro, o Kaique, e pelo lado do Ceará, deixa eu separar aqui para vocês, vamos lá. Desarme Ceará, eu gosto do Fernando Sobral. Bastante regularidade aqui nos desarmes. Fechou? Vamos lá, 16 horas, ainda Campeonato Brasileiro, jogo dos tricolores aqui. São Paulo versus Fluminense. Tabela de classificação, o Flusão vem na 8ª posição e o São Paulo respira mais aliviado na 12ª colocação. Uma coisa que eu percebi, depois que o Crespo assumiu, o São Paulo voltou para os trilhos, tá? Tudo bem, perdeu por 2-0 do Flamengo, jogo lá no Rio. Aí empatou 2-2 com o Bragantino. O Bragantino tá lá em cima na tabela de classificação. Meteu 2-0 no Corinthians, clássico. E eu vou falar, hein?
São Paulo podia até ter ganho por mais, e aí ganhou do Juventude lá em Caxias por 1-0. Ou seja, depois que o Crespo assume, o São Paulo dá uma bela melhorada. E a sequência do Fluminense, ó, não é boa. Dos 3 últimos jogos, são 3 derrotas. E o São Paulo vai jogar onde? No Morumbi, com o apoio da torcida. Então, pensando em resultado aqui, eu acho que o São Paulo não perde. Vitória ou empate, São Paulo. Probabilidades na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para São Paulo e Fluminense. Jogo para 2 gols, 80%, probabilidade alta. Jogo para menos de 4 gols, 85%. Ou seja, os dois cenários são interessantes para essa partida. 2 gols e menos de 4 gols, tá bom? Escanteios, vamos lá. São Paulo, 5,4 de média. Fluminense, 3. Fluminense tem uma baixa média aqui de escanteio. Final do segundo tempo, ó, esse jogo ainda em aberto, a chance de sair um canto é alta. Cartões eu gosto. São Paulo, 3,2, média boa de cartões. E o Fluminense, 2,5. Juizão, 4,3, pelo menos um cartão para cada equipe. E vamos lá, falar um pouquinho aqui ainda de São Paulo e Fluminense. Finalizações do São Paulo no primeiro tempo. O tricolor tem uma média aí de 6 finalizações no primeiro tempo. Então, contra o Fluminense, eu acredito que pelo menos 5 finalizações o São Paulo deve fazer, tá bom? Contra o Sport foi muito mal, aí depois Cruzeiro 5, Santos 5, Fortaleza 6, contra o Grêmio foram 14, Mirassol 5, Vasco 4 e contra o Corinthians 9. 5 finalizações aqui para o São Paulo no primeiro tempo, acredito sim que seja um bom número. Falando do São Paulo, para finalização chute a gol não tem o que inventar. Luciano, que tá jogando pra caramba, e também o André Silva. Pelo lado do Flu, a gente pode pensar no Cano e um volante que finaliza bastante da intermediária é o Hércules. O Hércules é um cara que jogou muita bola no Mundial de Clubes e é um volante que vem surpreendendo, tá bom? Então, o Hércules pode ser para finalização e também para desarmes. Tá combinado? 16 horas, separei uma partida aqui do Campeonato Brasileiro da Série B, Curitiba versus Amazonas. O Curitiba é o vice-líder da competição, vai jogar contra o Amazonas, que é o 18º. Puxando o Race, Curitiba em casa, dos 5 últimos jogos, ganhou 4, só perdeu uma, perdeu pro Paysandu, enfim, não vou nem comentar desse jogo. Mas tá, uma derrota, 4 vitórias. E o Amazonas perdeu 3 e empatou 2. Time, eu acho muito difícil o Curitiba perder novamente em casa. Curitiba, empate anula. Fechou? Time, antes de encerrar aqui Campeonato Brasileiro, 2 partidas na Islândia, às 16h15. Fran e Vikingur, Valur e Hafnarfjordur. Qual que é a pegada aqui? Gols. É um campeonato bom para gols. Partida para pelo menos 2 gols. Ambas marcam e primeiro tempo em alta intensidade, 1 gol já no primeiro tempo. Fechou? E vamos lá, dando continuidade aqui no Campeonato Brasileiro, às 18h30, jogo do Bahia contra o Juventude. Tabela de classificação, Bahia vem na 6ª posição e o Juventude é o 18º colocado. Juventude, dos 5 últimos jogos, apenas uma vitória, ganhou do Sport, que é o último colocado, e perdeu 4, tá legal? Juventude aí numa situação complicada. Bahia vai jogar em casa. Pensando aqui em resultado, Bahia para vencer, triunfo do Bahia. Nunca pode falar vitória do Bahia. É um sinônimo, mas a gente não pode utilizar. Tá certo ou não, torcedor do Bahia? E vamos lá, probabilidades aqui para Bahia e Juventude. Jogo para 2 gols, 75%. Jogo para menos de 4 gols, 60%. Time, pensando em gols aqui, pelo menos 1 gol do Bahia, né? Over meio gol, Bahia. Escanteios, Bahia 4,6 de média, Juventude 4,3. Cartões, Bahia 1,7, Juventude 2,8, Juizão 3,6, média baixa do juiz, tá? E vamos lá, ainda falando de Bahia e Juventude, finalizações do Bahia no primeiro tempo, Campeonato Brasileiro jogando em casa, média de 7 finalizações. Eu acredito aqui num primeiro tempo com pelo menos 5 finalizações pro Bahia, tá legal? Quem que é o jogador do Bahia que finaliza pra caramba? O Pulga. Eric Pulga é o nome da fera. Muita regularidade aqui pra finalização.
Pelo lado do Juventude, para finalização, Gabriel Tagliari. Fechou? 18h30, ainda no Brasileirão, o Internacional jogando contra o Vasco. Inter que vem no meio de tabela, 10ª colocação, e o Vasco, 16º colocado, o Vasco perto de Z4. Vamos dar uma olhadinha na race. O Inter em casa, dos 5 últimos jogos, apenas uma derrota, ganhou 3 e empatou outra. O Vasco como visitante, são 4 derrotas, apenas uma vitória. Time, pensando aqui em resultado, vitória ou empate Internacional. Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Internacional e Vasco. Jogo para 2 gols, 70%. Jogo para menos de 4 gols, 75%. Aqui pré-live, eu gosto de pensar em pelo menos um gol do Inter. Essa defesa do Vasco sofre muitos gols jogando como visitante, tá bom? Então pelo menos um gol do Inter na partida. Escanteios, Inter 5.9, Vasco 3.5. Time, final do segundo tempo, ó, probabilidade alta para escanteio. Então, o jogo tá empatado, ou vai que o Inter tá perdendo, um canto no final do segundo tempo pode ser bacana. Marcão, e se o Inter estiver ganhando por 3-0? Aí já foi, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui nos cartões. Inter 1.7, Vasco 2.3, Juiz 4.9, um cartão pelo menos para cada equipe. Ainda falando de Internacional e Vasco, para finalização chute a gol, pelo lado do Inter, eu gosto do Alan Patrick, que é o homem da bola parada, e pelo lado do Vasco, Verratti e também o menino Ryan. Fechou? 20h30 para fechar o Brasileirão, jogo do Mengão Malvadão, Flamengo contra o Galão da Massa, Atlético Mineiro. Time é o seguinte, Flamengo vice-líder, brigando aqui cabeça a cabeça contra o Cruzeiro, e o Atlético Mineiro vem na 9ª colocação. O que acontece aqui? O Flamengo joga ao lado da torcida e pega um Atlético Mineiro cheio de problemas, com salário atrasado. Então aqui não tem o que inventar. Pré-live é vitória do Flamengo, Flamengo para vencer um dos tempos, uma das partes. Tá beleza? Probabilidades aí na tela. E vamos lá, probabilidades aqui para Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo para 2 gols, 65%. Jogo para menos de 4 gols, 60%. As probabilidades não são tão altas. Pensando aqui em gols, pelo menos um gol do Flamengo. Over meio gol, Flamengo. Escanteios, Flamengo média de 6, jogando em casa. Atlético Mineiro 4.7. Aqui eu vejo um cenário que o Flamengo deve ter mais posse, fazer mais pressão. Então se o gol não sair rapidamente, provavelmente vão sair os escanteios. Race 3 cantos Flamengo, o Flamengo fazendo 3 escanteios primeiro que o Atlético Mineiro, e um primeiro tempo também com o Flamengo tendo mais escanteios do que o Galo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Final do primeiro tempo. Jogo ainda 0-0, Flamengo na pressão ou o Flamengo perdendo. A chance de sair um escanteio é bem alta. Cartões. Flamengo 1.8, Atlético Mineiro 3.2, Ramon Abate 3.4, juizão aqui com uma média baixa de cartões. E vamos lá, ainda falando aqui de Flamengo e Atlético Mineiro, finalizações do Flamengo no primeiro tempo, média de 7 finalizações. O Flamengo só não finalizou bem, ó, contra o Fluminense, que era um clássico, tá? As demais partidas do Brasileirão em casa, geralmente o Flamengo vai bem. 6, 10, 10, 10, 8, 7, 8, pelo menos aqui 6 finalizações no primeiro tempo para o Flamengo contra o Atlético Mineiro. Vamos falar um pouquinho também dos jogadores, né? Para finalização e chute a gol, a gente precisa ver a escalação oficial, mas vou deixar 3 nomes aqui com vocês para finalização. Arrascaeta, Luiz Araújo e também o Pedro. Tá beleza? Marcão, cadê o Atlético Mineiro? Time, pelo lado do Atlético Mineiro, o único jogador que mesmo sem salário, com salário, enfim, vem jogando com muita honra é o Hulk. Então, para finalização, chute a gol, Hulk. Vamos lá, como é que ficou meu melhor palpite para o domingão? Separei aqui 2 partidas. Primeiro, Flamengo e Atlético Mineiro. Dupla hipótese, Flamengo. O Flamengo só não pode perder. Primeiro tempo, mais de 4,5 finalizações, Flamengo. Primeiro tempo, pelo menos um escanteio pro Flamengo. Outra partida, Cruzeiro e Ceará. Dupla hipótese, Cruzeiro. O Cruzeiro só não pode perder. Mais de 4,5 finalizações no primeiro tempo para o Cruzeiro.
pelo menos um escanteio no primeiro tempo para o Cruzeiro e menos de 5 escanteios no primeiro tempo para o Ceará. É isso. Ontem tivemos mais de 200 comentários, aí vocês já sabem. Solta o palpitão do Marcão. E bora de palpitão no domingão, vamos lá. Inglaterra e Espanha, final da Euro feminina. Espanha campeã. Espanha para levantar a taça. São Paulo e Fluminense, dupla hipótese, São Paulo. Coritiba e Amazonas, vitória do Coritiba jogando em casa. Bahia e Juventude, vitória do Bahia jogando em casa. Internacional e Vasco, Internacional, empate anula. Time, é isso. Vídeo tá acabando. Não deu like ainda? Deixa o like. Faz aquele comentário para amanhã a gente trazer tudo de novo. Tá combinado? Forte abraço, te vejo por aqui amanhã. Valeu, fui.